Del, eu acho que é legal você começar contando essa trajetória da sua formação. Como, enfim, você entrou na faculdade de publicidade, né? Logo depois no Dragão do Mar, no curso criado ali pelo Capovilla, Orlando Senna chegando de Cuba. Aí foi fazer um mestrado quando começou a produzir os primeiros curtas. E aí voltou. É, então, boa tarde, gente. Obrigado pela presença. Obrigado à organização fantástica da mostra. Agradecer ao Rafael que idealizou essa mesa, né, que eu acho importante, porque eu me lembro quando eu estava querendo aprender muita coisa e eu assisti essas palestras e elas eram muito enriquecedoras, assim, né? As coisas vão sempre mudando, as roupagens vão mudando, né? Na época que eu começava a sentar desse lado aí, e ainda sento até hoje, eu estou aqui por acaso, amanhã eu vou estar aí. Eu, eram outros processos, né? E aí começou a democratizar mais com a questão do acesso das novas tecnologias, e aí agora a gente está num outro cenário, né? Pós-pandemia, como é que é isso, como é que vai ser isso. Então, primeiro falando assim de uma trajetória de como é que eu comecei, para ser bem sucinto, eu gosto de contar essa história um pouquinho, contei de manhã, né? Mas primeiro de tudo, o privilégio que eu tive de ter na família inteira, da parte paterna, da parte materna também, de ter uma pessoa que conseguiu se formar, né? Uma pessoa que conseguiu se formar na faculdade nos anos 70, como meu pai, para uma pessoa assim, para a família pobre. Quem tem aqui uma trajetória assim, já deve ter escutado isso da família, né? Era um herói ou uma heroína. Nos anos 70, no Nordeste, tendo que trabalhar direto, família humilde, quem conseguia se formar era um herói. Então, meu pai foi um herói de uma família de 14, conseguiu se formar e conseguiu ser servidor público, passou num concurso, e isso facilita um pouco a minha vida já ao nascimento, porque meus primos não tiveram a mesma sorte, né? Meus primos já tinham que trabalhar desde muito cedo, criança, então isso já é um start, né? Então, eu tive esse privilégio, e sempre foi uma vida muito dupla, porque eu ficava puto, porque meus primos, tudo de periferia, né, me chamava de gringo velho. Ó, o gringo velho, velho lá no Ceará é uma coisa pejorativa. Lá vem o gringo velho, na hora que eu ia jogar bola com a galera, né? E eu ficava puto, meu irmão. Primeiro assim, né, meu pai era meio socialista e tal, e eu não tinha o menor orgulho, eu ficava puto, eu cheguei a rasgar minha certidão de nascimento quando eu tinha uns 12, 13 anos, porque eu nasci num império. Então já começou daí, né? Então, eu entro na faculdade, né, em Fortaleza, fui morar lá com 19 anos, aí eu fiz a faculdade, publicidade, não tinha cinema, estava contando aqui para ele, cinema só tinha na UNB, na UF e na USP, eu acho, Campinas parece que também tinha, na Unicamp. E assim, eu não sabia o que eu queria. Cinema foi muito mais depois, assim, um ano depois que eu entrei na faculdade, que eu comecei a minha paixão pelo cinema. Eu não sabia eu não sabia o que eu iria ser. Mas eu escolhi publicidade porque algumas coisas eu já gostava muito, principalmente desenhar quadrinhos e escrevi os roteiros de quadrinhos e fotografia. Então, quando eu olhei a grade, cara, tem mais na publicidade do que no jornalismo. Curso de câmera, curso de fotografia, roteiro, então eu vou ficar na publicidade. E aí, com 2 anos mais ou menos de publicidade, aquela crise. Meu irmão, estou no curso errado, isso aqui não é para mim. E foi, como eu estava falando para ele, foi justamente nessa época que chega em Fortaleza uma ideia inovadora de educação para o audiovisual. Estou falando ali no final dos anos 90, na virada do século, né? Que chegou o Instituto Dragão do Mar, de Arte e Cultura. Depois virou Centro Dragão do Mar, né? Mas essa proposta chegou
justamente quando eu tinha mais ou menos um ano e pouco de faculdade. E o coordenador era Orlando Senna e Maurício Capovilla. Assim, aí um processo de seleção enorme, assim, muita gente que falava de cinema. Eu achava a galera do cinema massa, assim, né? Eu me lembro que eu achava assim, parecia uma casta, assim. E uns caras meio otário, nem olhava para você direito. Mas eu tinha um brother que andava com aquela galera e transitava. Eu achava ele massa e tal. Aí ele que me despertou para o cinema, né? E aí ele falou, cara, faz o curso, cara. Teus quadrinhos são tão legais e tal. Faz o curso, tu escreve bem o roteiro. E aí, de manhã era o curso de realização, de noite o curso de dramaturgia. Eu não podia sair da faculdade por conta da bolsa, né? Numa faculdade privada, eu tinha uma bolsa quase que integral. Eu trabalhava nessa faculdade e aí, se eu fosse de manhã, eu ia perder tudo. E aí eu fiquei à noite, curso de dramaturgia. Parece assim uma trajetória boba, assim, mas nesse caminhar eu conheci algumas pessoas que culminam no Cabeça de Negro. Por isso que eu estou indo lá atrás. A produtora executiva, por exemplo, né? Ela era monitora desse curso, a gente se conheceu lá e conversando. E eu lá sabia quem era Bergman, quem era Fellini. Eu me sentia assim um peixe fora d'água, porque eu era um pouco mais novo do que a galera, né, na época. E a galera tomando cerveja ou na hora do café, entre as aulas, falando do Bergman, do Fellini. E eu, meu irmão, tô fudido, não sei quem é essa galera, não. E aí eu chegava em casa e ia procurar nas locadoras, lembra as locadoras, a parte de diretores. Esse Bergman aqui é o que a galera tava falando. Eu pegava uns 3 DVD do Bergman, eu pegava uns DVD do Fellini. Eu não vou mentir, não, que no começo caramba, como é que a galera gosta disso aqui? Olha as minhas referências, Ed Murphy e Wesley Snipes, velho. Aí do Ed Murphy e Wesley Snipes para Bergman, peraí, não é que um é melhor que o outro, não. Eu estou falando de propostas, né? Era uma proposta completamente nova, assim, mas aí eu fui entendendo o poder do cinema. Alguns filmes têm um poder que, independente da proposta estética, tem filmes que são muito poderosos, né? E aí a minha galera, eu vou chamar de minha galera, que era a turminha que eu gostava de assistir, era Glauber Rocha, né? Que a galera teve uma mostra Glauber no primeiro semestre que eu estava estudando, aí aquilo fez minha cabeça. Aí cara, o cinema cada vez mais perto de mim, mais acessível, né? De pegar uma câmera, de filmar e estar com o povo no meio da rua. E aí eu comecei a criar uma paixão assim por cinema que está aí até hoje, né? Ir com o povo para o meio da rua, fazer filme e mostrar para outra galera. E aí terminei o curso de publicidade, fui para o Rio de Janeiro. Fortaleza estava muito ruim. Tinha uma elitezinha cultural que dominava tudo, né? A época dos balcões e tal. Só uma turminha fazia cinema e eu doido para fazer filme. Ainda tinha, como eu estava falando com o Rafael, ainda tinha aquela dualidade, né? Cinema você só se pode se considerar cineasta se você filmar em película. Se você filmar em vídeo... Isso era 2000, né? 2001, por aí. E aí eu ficava com aquela coisa, película, meu irmão, vou filmar em película. E eu não conseguia. Cara, para você ter uma ideia, para chegar perto, eu entregava café no set. Eu me oferecia para entregar café no set, para ver as latas chegando. Eu ficava olhando ali, observando o assistente de câmera trocando ali no escuro, né? Tinha uma bolsa, uma sacola que ele trocava ali rapidinho, uma habilidade táctil impressionante. Colocava a película lá, o chassi, eu ficava vendo tudo aquilo. Aí, meu irmão, eu vou para o Rio de Janeiro, lá deve ser mais fácil, as ideias. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, fui morar lá, né, na casa de parentes, lá no morro, lá pertinho do Morro do Juramento, lá na Penha. Bons tempos, ó. Baile funk e tal. Eu vi coisas maravilhosas e coisas horríveis, bicho. Um dia eu estava jogando bola, chegou um cara e matou o outro assim no meio do jogo, e o jogo continuou, tiraram o cara do meio. Meu irmão, que porra é essa? Uma coisa assim louca, parecia assim um filme assim, porra. E aí, cara, eu apliquei, eu pensei, meu irmão, eu vou aproveitar o privilégio de ter de ter um passaporte americano, né? Eu sempre fui muito avesso mesmo.
E aí, como eu estava dizendo para ele, uma coordenadora, cara, não precisa estar passando por isso não, cara. Vai para os Estados Unidos, mas eu não tenho ninguém lá, eu não tenho um primo, eu não tenho ninguém nos Estados Unidos. Eu só nasci lá, cara. Sou brasileiro, não tem nada lá. Mas tu tem um passaporte, brother, vai lá e trabalha, faz alguma coisa, tá aí e tal. E aí eu pensei, eu estava falando, eu comecei a me convencer, bicho, mas lá tem uma galera massa, teve os Panteras, né? Movimento hippie, teve uma, pô, a contracultura lá é forte, vai, eu tentando me convencer. E aí eu fui para fazer o mestrado, e o mestrado era um mestrado bem prático. O primeiro ano era muito teórico, e no segundo e no terceiro ano você tinha que entregar filmes, né? Você tinha que fazer um filme. E aí eu conheci, na minha sala tinham, na minha turma, né, 14 pessoas. Dessas 14, 6 eram de lá, o resto era Nigéria, China, França, Peru, Colômbia e eu, Brasil. Né? Era uma sala muito plural, assim, muito massa. A gente trocava muita ideia. Eu fui vendo como que a galera fazia, entendia cinema. Né? Eu fui assistente de direção do meu amigo Haitao, que é um chinesinho, e ele fez um filme, um curta de 8 minutos, num plano só. Aí eu, meu irmão, esse cara é um gênio, bicho. Como é que ele consegue, de uma delicadeza, de um trato? Eu fui percebendo que cada país tinha uma forma, né, de ver, de se relacionar com a imagem. E aí, cara, no último ano, me formando, o meu orientador era um Pantera Negra, e ele veio me dizer depois, vendo a minha paixão ali, vendo 2 anos pesquisando, lendo tudo, no final que ele me chama de canto e disse que era, meu irmão, tu viu esse tempo todinho foi falar agora, porra. Aí o negão lá, porra, tu acha que a gente pode estar falando isso daí assim, cara? Até hoje eu sou meio traumatizado, cara. Até hoje eu acordo no meio da noite, assim, assustado, achando que tem gente mirando arma para mim e tal. Não é assim não, bicho. Eu entendi, é meio que como foi a ditadura aqui, né? E aí eu preferi voltar. Tem gente que até hoje, porra, era para tu estar lá. Se eu tivesse lá, eu acho que eu não tinha feito nenhum filme até hoje. Porque os amigos meus que são nascidos e criados lá, nunca saíram de lá. Uns foram para Los Angeles, outros foram para Nova York. Eu conheço muitos, viu? Eu acho que só 2 conseguiram dirigir curtas, né? E aí eu pensei, não, cara, mas eu não tenho ideia para cá. Meu povo, a história toda, é tudo no Brasil. Eu vou voltar para o Brasil. E aí, assim que eu volto para cá, eu participo. Estava tendo o 2º edital no Ceará. E aí eu participo com um curta, com a história de um curta, né, baseado um processo criativo bem próximo ao Cabeça de Negro, baseado na minha vizinha, né, que eu apadrinhei, a Nadi. Ela tinha 9 anos na época. É um filme massa que circulou bem nas escolas, que se chama Pode Me Chamar de Nadi. Eu mandei o projeto para a Secult, a gente foi contemplado, 80 mil na época, era um dinheirinho bom. E aí a gente rodou e tinha que finalizar em película. O edital pedia para finalizar em 35. Então a gente captou em digital e finalizou em 35. Até hoje está lá a película lá em casa. Eu estou doido para fazer uma versão HD. A versão que está no YouTube é muito fraca, porque 2009, né? 2009 estava ainda muito em transição, não tinha HD, não tinha nada de K, 2K. Isso aí foi mais para um dia desse, 2015, né? Por aí começou a vir tecnologia 2K, 4K, 6K, enfim. Então foi pré isso, então a imagem está um pouco deficiente. E aí, cara, 2009 o filme circula em alguns festivais, eu fui para a Jornada da Bahia, e lá, meu irmão, eu estava aqui almoçando, né? Aí passa um cara alto, um cara brancão do olho meio verde, e uma comitiva atrás. Eu pensei, esse bicho deve ser um político. Era o Nelson Pereira dos Santos, cara. Aí o cara me falou, não, bicho, isso é o Nelson Pereira. Eu, mentira, brother. O cara do Rio 40 Graus, é ele mesmo. Vai lá, bicho, vai lá, porque eu sempre tive o melhor filme para mim, Rio Zona Norte. Esse filme para mim, incrível.
Eu cheguei a Rio Zona Norte depois, Rio 40 Graus, né? Que eu gosto muito dos dois, mas o Rio Zona Norte, desde aquele tempo que eu estudava lá atrás, que foi o primeiro filme assim que me pegou mesmo. Aí o cara vai lá, bicho, é o cara que fez o filme que tu mais ama e tal. E eu não tinha coragem de chegar no cara. Então, esses processos, sabe? Esses processos todos de muito aprendizado e de entusiasta do cinema. E aí eu passei por um período também que eu me auto-sabotei demais, eu me lembro. Eu fazia muita coisa, muito roteiro e não queria mostrar para ninguém. Eu fazia uns curtas com a galera do bairro e não queria mostrar para ninguém, não colocava em YouTube. Foi um processo assim de autoestima baixa. Eu saí do cinema quando eu perdi um amigo, né? Mataram um amigo meu que me ajudava lá. Mataram ele, cara. Descarregaram a arma nele, um policial matou ele, porque ele tinha acabado se envolvendo em coisa errada mesmo, sabe? Tráfico. E aí mataram ele. Eu, não, meu irmão, não tem nenhum sentido eu estar fazendo cinema, enfim. E aí eu voltei para o cinema com o Cappuccino com Canela, que é um curta que eu fiz sem dinheiro, com meus amigos. E aí que a gente chega no assunto, que é uma pergunta muito massa que o Rafael me fez ali fora, que eu deveria falar aqui. Em que momento, né, Rafael? Você perguntou em que momento que a coisa do roteiro começa a virar matéria, começa a ficar concreta, né? Então, quando eu escrevi o roteiro desse filme, eu pensava que era mais um que ia para a gaveta. Eu acho que eu tenho 6. De longa, 2. Esse é o Cabeça de Negro, foi o segundo longa, escrito, né? E aí tudo na gaveta, cara. E eu pensava que também ia para a gaveta. Era como se escrever fosse uma forma de tirar coisas de mim, sabe? Inquietações minhas, né? E aí, quando eu terminei esse roteiro, eu me lembro, eu terminei de escrever ele, eu estava chorando, brother. Eu comecei a chorar, assim. Ei, bicho, tem alguma coisa aqui nesse roteiro que eu preciso fazer. Preciso fazer esse filme, cara. Eu não sei como. Não conheço ninguém, nunca fui bom nisso, nunca fui bom eu acho que tem a ver com os probleminhas, né, de autoestima que eu tive. Eu nunca consegui fazer a social, saca? Sentar ali na mesa. A palavra networking me assombra muito, porque parece que eu preciso estar numa festa, preciso estar num lugar e puxar um assunto. Eu nunca fui muito bom nisso, não. Até hoje eu não sou muito bom. E aí eu estava nessa, como é que eu não conheço ninguém, cara? Aí alguém falou para mim, tu estudou cinema, cara. Ninguém que tu estudou foi para frente, brother. Para tu chegar, e eu fiquei pensando, cara, tem a Patrícia Bahia. Será que ela lembra de mim, cara? Eu vou chegar lá na Patrícia, né? Aí num momento, né, foi no Cine Ceará, eu fui para ver uns filmes. Eu sempre adoro festival, como espectador, sempre gostei de ver as novidades e tal. Cinemas que a gente não veria normalmente, cinema colombiano e tal. E a Patrícia organizava o Cine Ceará. E ela estava lá, né, de crachá, ocupada, produtora, né? Aí um dia ela se sentou. Aí eu pensei, cara, eu vou me sentar perto dela. Se ela souber quem eu sou, aí é massa. Porque eu não estou com coragem de chegar. Patrícia, você lembra de mim? Aí eu sentei, aí ela olhou, aí eu olhei assim, aí eu sorri, aí ela sorriu, tu lembra de mim, né? Eu doido para ela dizer sim, cara. Tu lembra de mim? Aí ela, lembro, tudo bem, Del? E tal. Ufa, massa, eu não vou nem falar agora, não. Eu não vou nem falar, eu esperar um outro momento e tal. Aí foi assim, um mês depois, ela já descansando, não tinha Cine Ceará, aí ela estava lá no Dragão do Mar para ver um filme. E aí, Patrícia, queria conversar contigo. Tu tem uma produtora, né? A Corte Seco e tal. É porque vai ter um edital daqui a 8 meses. Estão falando que vai abrir um edital, longa, BO. Eu estou com um roteiro, queria que você lesse, assim, mas lê assim, cruel, assim. Diga o que não funciona para mim, o que funciona. Tá? Pode ser bem dura mesmo. Ela, não, tranquilo, tá bom. E aí eu entreguei para ela, quando foi mais ou menos assim, umas 3 semanas depois, ela me mandou um e-mail curto e grosso, do jeito que ela é assim, vamos fazer esse filme.
Aí eu, caraca, será que ela está me enganando? Será que é verdade? Será que ela nem leu e está falando? Enfim, aí depois eu peguei e falei, Patrícia, pode deixar que eu escreva o projeto inteiro, mas essa parte de orçamento eu não manjo muito não, eu não tenho ideia de quanto é que custa as coisas, quanto é que é o cachê da galera. Mas vamos fazer um orçamento para pagar bem todo mundo, para todo mundo ficar feliz, assim, sorridente no set e tal. E aí ela, não, pode deixar comigo. Ela fez um orçamento. E aí a gente mandou, né? Então, isso daí começa a responder. Quando é que a coisa foi virando verdade? Quando não foi só uma ideia no papel. E aí ela fez o orçamento, a gente mandou o projeto, não passou. É o normal, cara. Eu já passei a vida levando não. Vamos escrever aí outro para outro festival, né? Ou para outro edital. E aí teve o edital do Estado, da Secult, que eu já tinha ganho com aquele curta. Aí você vai meio que calejando, né? Você vai meio que calejando ali. Como é que você escreve um projeto? Qual é o perfil dos que já ganharam? E tem gente que eu aprendi na marra, gente. Assim, quem me pergunta, eu digo que eu estou ainda aprendendo, porque não tem uma fórmula, né? Você escreve o projeto de acordo com o edital. E aqueles vários nãos que eu vinha levando também me ajudava a dizer, meu irmão, quer saber, bicho, isso daqui é muita mendicância, mendigar para fazer as coisas, meu irmão. Não rola, bicho, isso não é normal, cara. Eu quero trabalhar, eu quero ganhar dinheiro, sei lá. E aí a gente mandou para o edital da Secult, outro não. Aí eu, Patrícia, não desiste de mim não, cara. Pelo amor de Deus, vamos fazer, vamos. Aí ela, não, Del, vamos fazer. É porque eu tenho vários projetos, eu estou mandando todos os projetos, vamos fazer. Massa, só não me abandone, eu quero muito fazer esse filme. E aí veio o longa baixo orçamento afirmativo. Eu achava engraçado, porque a gente mandou. Aí eu, Patrícia, R$1 milhão é baixo orçamento? Como assim, velho? Me explica como que R$1 milhão é baixo orçamento? Eu estava achando que eu ia fazer uma superprodução, né? E aí ela disse, não, Del, é muita gente para pagar, é muito cachê, é muito equipamento, esse dinheiro vai embora rápido. É sério, velho, sério. Tu vai ver que se a gente ganhar. E aí a gente ganhou e aí as coisas começaram a ficar como estão hoje aqui para mim. Tipo assim, eu ainda não parei para tomar uma real dimensão do que está acontecendo. Mas eu pensei, cara, 15 anos depois que eu comecei a estudar cinema, finalmente um longa-metragem, bicho. Porra, se vai prestar ou não, eu não sei. Mas a gente vai fazer um longa-metragem, caralho. E aí foi o que eu falei para Patrícia. Patrícia, vamos fazer um filme para a galera. Eu acredito um filme para o povo. E ainda mais agora que esse dinheiro é público. Vamos fazer um filme para o povo. Quando eu digo um filme para o povo, eu não tô dizendo que a galera não faz filme para o povo. Todo mundo faz filme para o povo, né? Todo mundo faz filme para ser assistido. Por mais que eu amasse o Glauber Rocha, ainda tenho muito. O meu primeiro curta é muito cinema novista, assim, muito sem foco. Aí o foco acha no meio da cara, já está aqui na cara do cara, eu esbarrando no cara e achando o foco. O meu primeiro curta é muito assim, né? E eu amava, eu achava ali o suprassumo da estética e tal, e aí só que aí ninguém gostava. A galera olhava assim, eu olhei, ei, bora ver meu filme. Eu estava no projetor, levava lá para as áreas, e quando eu chegava, começava com 6. Quando eu olhava, só tinha um assistindo, com pena de mim. Eu, pô, cara, obrigado aí por ter ficado, tu curtiu? Ele, meu irmão, não entendi muito. Meu irmão, por que eu não consegui nem enxergar o cara? Aí o brother estava procurando foco, isso é cinema real, meu chapa, isso daí é ir pra galera, pro meio do povo e tal. Ele, massa, ok. Tu viu aí, né? A galera não curtiu. E aí eu comecei a perceber que tem, cara, que tem uma coisa assim, se eu quero me comunicar, eu sempre vi o cinema como uma ferramenta política, né? Para as coisas que me inquietam e que eu não sou tão articulado para mudar, eu sempre acreditei que o cinema ele consegue chegar não na razão, mas no coração, né? Eu sempre tive essa utopia do cinema, de chegar no coração, de chegar e
e fazer... O meu sonho é fazer um fascista chorar e pensar, meu irmão, eu estou vacilando. Tipo, é o meu sonho, é o meu sonho. Eu não quero convencer ele de que eu estou certo. Eu quero convencer ele de que as coisas precisam ser diferentes, que é legal se todo mundo tem condições de ter uma economia, de ter uma grana, né, de ser includente, né? Estou mandando ele concordar com tudo na vida, mas que é legal deixar que outras pessoas diferentes dele também cheguem a acessos, a ter oportunidade. Então, eu sempre acreditei que o cinema, posso estar ingênuo aqui, mas eu sempre acreditei nessa força do cinema, né? Porque eu já chorei, todo mundo aqui já deve ter chorado vendo filmes e ser tocado de alguma forma pelo cinema, ou pela música, ou por qualquer vertente artística, né? Então, eu sempre acreditei nesse cinema assim, popular, que eu digo assim, bem ou mal, uma linguagem clássica, né? Aristotélica. A gente sabe que é pré-Aristóteles, né? Que todas as civilizações têm suas narrativas, têm suas moral da história, né? Então, essa coisa de que o clássico é só de Hollywood aristotélico, isso é meio que errado, né? Talvez Hollywood tenha sistematizado uma forma de contar e padronizado essa fórmula. Mas as histórias são universais, as morais da história, isso é universal, né? A nossa espécie é uma espécie narrativa, nós somos representações, desde a idade rupestre, né? Desde do paleolítico, neolítico, nós somos narrativos. Então, uma contagem de história na fogueira é indígena, é do Sudeste Asiático, é africana, são dos povos nórdicos. Então eu comecei a pensar, cara, eu tenho que chegar no povo, bicho, com uma história forte e com uma história das minhas inquietações e como que a gente faz para mudar. E o Cabeça de Negro surgiu muito nessa essência, sabe? E aí, quando caiu a primeira verba da pré-produção, já foi 2018, comecinho de 2018. É até interessante eu falar dessa parte, porque em 2016 eu escrevi em 2015, segundo semestre. No final de 2015, eu acho que começou a abrir o edital, eu mandei. Aí 2016, golpe. E quando rolou o golpe, eu pensei, não acredito, bicho, fudeu. Fudeu geral, mas também fudeu para mim, particularmente, para mim e para a Patrícia. Aquele sonho do longa, né? Aí eu, meu Deus do céu, estaca zero de novo. Não acredito. 2017, chega a notícia de que tá valendo ainda o edital. Não sei se vocês lembram, faltando um mês, a Dilma começou a assinar um monte de papel, liberando Minha Casa Minha Vida, liberando. Quando ela viu que o bicho ia pegar, ela começou a assinar. E dentre essas assinaturas, a parte do Ministério da Cultura também, né? Então, esse momento foi muito importante, porque o dinheiro cai no comecinho de 2018. E aí vocês filmaram 2018. Mas aí, antes de chegar na filmagem, eu queria falar talvez um pouco mais do roteiro, porque eu acho que, de fato, tem uma construção, essa construção narrativa, que você mesmo diz, essa vocação de ser político popular, que foi até um termo que você usou ali quando a gente estava conversando. Eu acho muito interessante porque o filme, ele constantemente, eu vejo uma construção rebuscada, assim, né, que não é tão fácil construir e ter personagens também tão orgânicos e que funcionem, e mesmo quando ele é mais discursivo, com um discurso mais claro, para não usar... Hoje de manhã você usou aqui o termo didático, né, também, e a gente falou do termo educativo, mas é um filme que constantemente ele está chamando para ação, né? Ele começa ali com o Chuvisco colando, o Lambi-Lambi chamando as pessoas para uma palestra do Grêmio Palmares, onde a gente já vê ali que tem uma figura de uma professora. Ele sai, quando chega na porta da escola, entra aquela outra subtrama do amigo, do tráfico, que também é quase uma forma de trazer uma violência também como linguagem, como uma forma de prender um pouco o público. Ele entra, ele já fala com a professora, é verdade que a Angela Davis está aqui, a gente já vai sacando muito rapidamente qual que é esse contexto. E aí, por exemplo, uma cena que poderia nos distanciar desse personagem um pouco, eu penso muito sobre a cena
quando tem a projeção de Angela Davis, Martin Luther King, Almir de Castro, enfim, aquela galera que é uma parte mais exclusiva mesmo de falar, olha, vejam essas pessoas, né? É isso que está alimentando esse jovem e tal. Eu achei emocionante pra caralho. Acho que é a trilha, tá? Eu acho que você constantemente consegue equilibrar o discurso com o personagem, com a emoção e com a narrativa. E aí queria te perguntar, como foi esse processo de escrita? Então, esse primeiro roteiro que você mostrou para a Patrícia Bahia, quantas versões vieram depois ou não vieram? Como que foi? Depois você trabalhou com os atores antes de filmar, reescreveu diálogos. Conta pra gente um pouco como que foi chegar até esse roteiro de filmagem. O roteiro, como eu falei de manhã, ele foi primeiro rabiscado, sem ordem, sem nada, flashes, né? Flashes de coisas que vinham à minha cabeça. Eu organizei esses flashes a partir de julho de 2015, e aí foi um tempinho. A primeira versão do roteiro eu fiz em mais ou menos assim 3 semanas. E aí tinha 100 e poucas páginas e tal. E aí eu sabia que eu tinha que diminuir muita coisa, sabe? Tinha 120 páginas. Pô, quem que ia financiar 120 páginas? E aí a Patrícia já viu. Ela já viu essa primeira versão. E aí ela já gostou muito de cara. Ela disse que prendeu. Só que aí ela também foi dizendo, Del, vamos tentar enxugar mais algumas coisas. Tenta enxugar aí mais umas 30 páginas, pelo menos, deixar em 90, sei lá, por aí. E aí foi outro processo de escrita, né? Enxugamento, o que é que eu tiro? É difícil fazer isso. É mais fácil quando você fica assim um mês sem olhar para o teu material, que aí você volta, meu irmão, isso aqui está fora. Isso aqui, porque quando você está ali no processo é muito difícil tirar, você se apega muito com os personagens e tal. Tinha um personagem que eu adorava, o Fimose. O Fimose mal apareceu no filme, mas ele está lá na sala e tal. Mas ele foi tá e ele é citado. Eu adoro. Ele é citado. E o Fimose. O Silvinho era um personagem que apareceu depois, né? Que é o que fala o Fimose e tal. Sim. E sobe lá no muro, né? Então, ele veio depois, assim. E ele teve, assim, umas 10 versões. Eu dei uma guinada, assim, o projeto mudou muito na 8ª. Aí ele ficou a 8ª, a 9ª e a 10ª versão foram assim, sabe, você pega o caminho errado. O projeto foi para um caminho errado. Aí eu não estava feliz. Entre a 8ª e 10ª, você pegou o caminho errado. Pegou o caminho errado. Total. Eu não estava mais feliz como eu estava, alguma coisa tinha se perdido. Engraçado, eu estou escrevendo um segundo projeto de longa agora e eu estou com a mesma sensação. Você não sabe onde é que está errando. Eu acho que quando vocês estiverem assim, esse é o momento de entregar para pessoas lerem. Pega umas 3, uma do cinema, né? Uma que não entende nada do processo, né? Pegue 2 mesmo. E aí, por quê? Porque a do cinema vai dizer assim tecnicamente o que é que pode estar faltando. Pega uma pessoa legal, tá? Porque tem gente que vai vir com energia ruim e tal, né? Pega uma pessoa bacana, uma pessoa que você confia assim, com um espírito aberto, um espírito legal que queira te ajudar. E aquela pessoa que não entende, você explica, né? XT é externa, INT é interna, isso é só a linguagem do roteiro do jeito que é, vai vendo, vai entendendo aí, me diga o que você achou, né? E aí essas pessoas disseram, a que não era do cinema disse, tá legal, mas sei lá, tá tão parecido com outros filmes. E aí você começa a mapear onde é que está o erro. Eu tinha abandonado muito os estudantes para atacar o pau na classe política. Assim, eu fiquei muito mais com os políticos do que me distanciei da essência do projeto. Porque eu estava com tanta raiva na época que eu estava escrevendo isso, que eu foquei na galera errada. Eu queria mostrar como eles eram estúpidos, babacas e tal. Então ficou ali 70% com a classe política, os diretores e tal, e a galera da escola ficou assim escanteado para momentos pontuais, né? Com aquela mesma essência ali, mas momentos pontuais. Aí foi isso, bingo, o cara disse, meu irmão, tá parecendo alguns filmes que já existem e tal, da alta cúpula e tal. Não, brother, obrigado, bicho, não é isso mesmo, nada de alta cúpula, vamos vir para a base,
do jeito que estava antes. E aí, ainda bem que a Patrícia não tinha visto essas etapas aí. Ela fala, meu irmão, tu tá doido, é? E aí eu voltei com, já sabendo, já, pô, é isso aqui mesmo, é desse jeito. E aí o processo foi bem esse, aí ali no 11º, a 11ª versão foi a que foi filmada. Porque entre a 8ª e a 10ª, foram 3 versões ali que eu vacilei. E quais eram, talvez, a grande dificuldade que você via, assim, ou a tua grande insegurança com o roteiro, era com algum personagem? Era na construção desses antagonistas? Uhum. Eu escrevo assim, eu faço um outlinezinho antes, uma frase. Né? Cada frase, uma cena. Porque isso me facilita a visualizar como é que está o esqueleto todo. Né? Primeiro eu crio uma logline, que é aquela uma linha, né? Que tenta resumir o filme no máximo 2 linhas. Aquilo ali é o meu norte, né? Quando eu estou perdido, eu vou lá. A logline não é fácil, não. É muito difícil. Porque você tem que resumir o filme, tipo ali, o filme é isso, pá, pá, pá. E a logline é assim, protagonista, protagonista, objetivo e obstáculo. Tem que colocar esses 3 numa mesma frase, né? E aí isso vai mudando muito também, você vai achando outras coisas. E aí eu faço esse outline que me ajuda, eu apago, desloco, coloco para outro canto. Você vai meio que vendo ali a ordem. E aí sim, depois que eu estou feliz com essa etapa, aí eu começo a escrever. Eu meio que pulo a escaleta. Porque quando eu estou começando a criar a escaleta, ele já vai vindo os diálogos, aí eu vejo, eu já estou escrevendo um roteiro. Aí eu fico... É difícil escrever escaleta sem a tentação de já colocar, né, as falas e tal. Né? Mas é uma coisa que vários editais pedem, a escaleta. Né? Sim, especialmente. E quando você escrevia, quando você estava nessa última, você já pensava um pouco nesse público? Assim, né? Então, isso está falando com o jovem ou com que faixa etária? Ou isso veio depois? Não, é desde o começo. Eu queria que... assim, é difícil... Eu acho que foi o Carlos, não sei se foi o Vitor, que falou que é difícil escrever com um público, né, já em mente ali na hora da escrita. Né? Eu sabia que eu queria que uma juventude se visse ali e tomasse partido. Eu queria, porque a juventude, o jovem é aquele motor, né, de qualquer sociedade. Ele não tem nada a perder, né? Esse corpo de pessoas jovens não tem nada a perder, porque não tem grana ainda. Geralmente ainda não estão presos, né, a instituições, tipo, para trabalhar, né? Sonham, tem muitos sonhos, muitos ideais, né? Tem uma autoestima, e eu fico assustado quando eu vejo hoje em dia uma turma de jovens que já estão com depressão, cara, e é um fenômeno bem recente. Eu acho que casa com a era das redes sociais, né? Porque eu fico muito assustado, gente que se suicida tão novo, ou está com depressão, tomando medicamento. Mas assim, na minha mente ainda o jovem é aquela galera que não tem nada a perder, uma autoestima elevada, né? E que está disposto a mudar. Tanto que, se você lembra do manifesto do filme, tem muitas coisas ali muito ingênuas, né? Mas é uma ingenuidade, é o óbvio. Eles estão lutando ali pelo óbvio, o óbvio do óbvio. Boas condições, né? Aquela vontade de não ficar sempre em sala de aula, porque era um saco, eu lembro disso, ficar sempre em sala de aula, né? Então, por isso que ingênuo nesse sentido, né? Queremos aulas de campo, toda semana aulas de campo, né? 3 dias na semana, conhecendo presídios, conhecendo não sei o quê, para a galera ver. Tu lembra que ela diz, a gente precisa conhecer a realidade do presídio, né? Ela fala algo nesse sentido, porque a criminalidade na escola está alta. E aí a galera, na cabeça da Maiandra, era, meu irmão, vamos conhecer como é um presídio, para vocês verem como é que é, escutar o que os presos têm para dizer. Porque eu já fui num presídio, cara, assim, é de chorar, velho. É de chorar. É de chorar. Eu conheço um cara que ele vacilou feio, bateu na namorada, a namorada denunciou, bem feito, e ele foi preso, ficou 30 dias preso, voltou com a tornozeleira. A galera chama de roteador, de Wi-Fi. Ei, brother, chega aqui para me pegar o meu celular. A galera é do mal, né, bicho?
E aí ele fica lá na praça e tal, e ele voltou todo cheio de hematoma, olho roxo. Aí eu, ei, cara, o que fizeram contigo lá? Ele, cara, todo dia, por volta de 2 às 3, tem a sessão porrada. Os agentes carcerários metem a sola. Como é que se recupera alguém desse jeito, cara? Né? Como é que se recupera? E aí, quando tem essas rebeliões, a gente vê, né? Os agentes carcerários degolados, a gente fica meio que... A imprensa não diz o porquê, né? Não se deve degolar ninguém, óbvio, mas a gente entende para onde que vai tanta raiva. Né? Então é isso, é um cinema que conversa, um cinema que chega, que tenta entender. Fazer cinema é ouvir, né? A gente catalisa as coisas para criar ali, mas por isso que eu admiro muito realizadores, realizadoras no geral, porque cinema é muito uma atitude de escuta. Né? Para mim estar falando aqui hoje, eu tive que escutar muito, mesmo coisas que eu não concordo, escutar, entender a gênese do nosso problema brasileiro, né? Do problema nacional. E a gente vê que é um problema de formação, é um problema histórico, é um problema de formação de uma civilização que desde lá atrás foi para o lado assim, do privilégio do poder, o privilégio da propriedade. Né? Então é muito complicado. E aí a gente acaba canalizando, a arte acaba virando essa válvula de escape para a gente não enlouquecer e, ao mesmo tempo, para a gente sonhar. Né? O filme ser esse, vem sonhar comigo, né? Vamos ver se a gente consegue mudar alguma coisa. Então, eu sempre pensei nessa juventude, né? Nessas juventudes, pelo convívio mesmo, lá no bairro, pelo convívio nas escolas. Uma galera que tem muito a dizer, muita criatividade, muito espírito de mudança, mas às vezes não está canalizado. E quando veio o movimento das ocupações, a gente viu como as coisas se concatenaram, né? E, bom, se alguém quiser também começar a fazer pergunta, a gente não precisa esperar até o final, a gente pode ir trocando. Eu acho interessante isso que você está falando, porque isso também, identificar esses movimentos também é identificar, por exemplo, canais possíveis de exibição e distribuição. E aí, eu tinha uma pergunta sobre o Walter, mas qualquer coisa a gente volta depois. Mas quando que você começou a pensar, ou um pouco mais concretamente, em onde esse filme deveria circular? Se isso foi depois da filmagem, ou se você já pensava disso um pouco antes, já tinha uma consciência de todas as dificuldades que ia naturalmente enfrentar simplesmente por ser um filme brasileiro e por ser um filme de baixo orçamento, num circuito exibidor, ou se isso vem depois? Quando surge a ideia da rede Chuvisco? E conta um pouco desse projeto aí para a galera. Como eu sempre pensei o cinema como uma ferramenta política, nesse sentido de chegar nas pessoas, né? Eu levo muito a sério a frase do Milton Nascimento, né? Do artista tem que ir onde o povo está. Eu escutava essa música desde pequeno e é um mantra, assim. Tem que ir onde o povo está. E então, assim, com o Pode Me Chamar de Nadia, eu circulei em várias escolas, né? Não existe ou pelo menos eu desconhecia na época, um canal de distribuição de curtas. Hoje tem vários, né? Mas na época, 2009, a gente fazia um curta para ir para festival. Então, a minha ideia era ir para as escolas com esse curta e escutar, né, escutar tudo que a galera tinha para dizer depois do curta. Era uma forma de estar com a galera, de estar ali fortalecendo, de estar junto, de se sentir parte e não se sentir à parte. Né? Essa coisa de, eu fiz um filme, eu sou mais importante do que o resto da cena. Isso nunca existiu porque... Para você ter uma ideia, eu fiz esse longa. Eu jurava que depois desse longa eu ia conseguir fazer o segundo bem facinho. Voltei a estaca zero. Estaca zero total. Estou aí tentando de novo quase. Patrícia, quem que a gente vai atrás agora? Porque eu não entendo nada, eu só consigo escrever. E tenho o maior prazer do mundo de estar lá no set criando. Eu adoro isso, mas tirando isso, eu não sei fazer essa articulação que você sabe e tal. E a gente está aí na batalha, né? Então, com o curta da Nadia, eu cheguei para várias escolas, a gente foi em várias escolas pelo Brasil, conheci a realidade de várias escolas públicas, que, engraçado, né? Fica no inconsciente para vir um Cabeça de Negro. E quando eu comecei a ver que o Cabeça de Negro estava ganhando uma dimensão
de ganhar o edital e tal, eu comecei a pensar, cara, eu quero a mesma coisa, voltar para as escolas, eu quero que esse filme seja visto em assentamentos, em quilombolas, em aldeamentos, em comunidades ribeirinhas. E aí veio a ideia, que aí é também um dos motivos da gente estar aqui nessa mesa, que é a Rede Chuvisco, que é... Chuvisco é o nome artístico do Saulo, né, do filme, Saulo Chuvisco, que ele é um poeta, né? E a Rede Chuvisco consiste justamente nisso. A gente criou um projeto para distribuição. Por quê? Porque a gente não tinha a menor noção que o Cabeça de Negro, de como que o Cabeça de Negro ia sobreviver. A gente sabia que era um longa, independente, e que, eu me lembro na época do orçamento, o pessoal disse, dá para chamar alguns pelo menos uns 2 globais com esse dinheiro para ser os protagonistas. Eu falei, não, cara, mas é um filme da galera, como é que um global vai chegar aqui e imitar um cearense ou fazer laboratório de um cearense? Nada contra, eu acho que atores e atrizes estudam para isso, né? Estudam, se formam para fazer laboratório, para entender, para pegar, né? Atores, eu admiro muito essa arte porque é uma arte da observação, né? Mas eu queria mesmo um espírito, uma aura da galera daqui do Ceará, né? E aí a gente chama atores e atrizes em formação ou recém-formados, dos CUCAs, que são cursos Centro Urbano de Cultura e Arte, que são localizados em periferias de Fortaleza. Então, 90% do elenco que vocês viram em Cabeça de Negro ou estava na primeira experiência de audiovisual ou na segunda. Já tinham feito algumas webséries, né? Mas estavam muito ativos também no teatro, muito. Já vindo de dessa coisa de corpo, desses estudos, né? Porque era importante dar uma força para esse cinema cearense nordestino, né? E aí a gente chama a Global para ser só participação especial, porque foi a Patrícia pegou e falou, Del, é bom ter um nome porque pode ajudar na distribuição, e tal. E aí eu me lembro, a Jéssica Allen não era conhecida na época, e aí ela mandou para Thaís Araújo, porra, Patrícia, Thaís Araújo fazer uma participação especial, porra. Aí ela, o quê? Eu já mandei o roteiro para ela. Aí eu, mentira, velho. Foi? Foi. Aí ela leu, gostou, mas não podia fazer porque ela estava fazendo o Mr. Brown lá em Angola. Aí eu, é sério? Tu acha que ela ia fazer mesmo esse filme, Patrícia? Ela adorou o roteiro e ela disse que reduziria o cachê, mas que ela não vai poder. E aí ela indicou uma pessoa que é da mesma empresária dela, que está começando agora, fez Malhação e tal, chamado Jéssica Ellen. E aí eu peguei e falei, Patrícia, não conheço, quero ver esses trechos da Malhação que ela fez. E aí eu vi, aí eu, porra, cara, massa, porque ela é uma professora jovem, eu quero uma professora universitária que esteja fazendo mestrado ou doutorado e também dando aula, né, para ser essa ponte para o Saulo, entre a academia, portanto que ela saca da Angela Davis e tal, com esse menino que está em ebulição com o aprendizado. Exatamente. E o Lucas, o que é o Saulo, foi fácil achar? Foi difícil? Demorou? Vocês viram muito? Porque ele realmente é impressionante também, né? Eu esqueci de falar essa parte, gente. O filme é uma adaptação de uma realidade. Então, tem um grupo que me inspirou, um grupo de alunos e alunas que me inspiraram da vida real, né? E o cara na vida real chama Alain. E ele, magrinho, poeta também, mas uma liderança, super articulador. Mas assim, você olha assim, você pensa, esse bicho é articulador. Porque ele é muito na dele, muito quietinho, cabisbaixo. Normalmente poetas são muito introspectivos, normalmente, não estou dizendo que é uma fórmula, mas ele é desse tipo, muito introspectivo, mas uma força quando fala. Não é uma força de altura, não, é só uma precisão quando fala, né? Ele adora o Tupac e tal, e aí ele foi um cara que organizou ele
e várias meninas, né, organizaram esse movimento dentro da escola lá, a Figueiras Lima, e aí foi inspirado neles, o Saulo é inspirado nele, né? Então, para mim achar esse protagonista, era uma importância, assim, era uma pressão, o cara tem que se garantir muito, assim. E aí me indicaram ele, Del, assiste esse curta. Eu assisti um curta chamado Cartuchos de Super Nintendo em Anéis de Saturno, do Leon Reis. Circulou muito, foi para Roterdã. Aí eu vi o Lucas lá. Aí eu, porra, bicho, vou falar com esse cara. E aí fui lá onde ele estava fazendo um curso. E aí eu troquei ideia com ele ali rapidinho. Falei com ele ali e tal. Ele, pô, bacana, me mostra o roteiro. Mandei para ele, aí ele se amarrou no roteiro. Ele, meu irmão, quero fazer isso aqui, quero fazer isso aqui. Mas ele é daquele jeito, assim, na vida real. Então eles são muito, a essência deles e delas é muito aquilo ali. Muito, do jeito que bem natural, sem vícios técnicos, né, da dramaturgia cênica. Então, foi super bacana. E a Rede Chuvisco era isso. Era um projeto que a gente pensou de distribuição sem saber do que ia acontecer, na qual lideranças comunitárias pudessem exibir o filme com uma graninha rolando, né? Então a gente escreveu o projeto para pleitear algumas coisas, e aí veio o edital sueco para países com democracias ameaçadas. Infelizmente o Brasil está nessa lista, junto com o Sudão, né? Com outros países que têm democracias ameaçadas. A Ucrânia e os países ali do Kurdistão. Isso. E o Brasil estava nessa lista. E acho que é legal contar um pouco mais do que é a rede, né? Era uma rede pensada para ser constituída por profissionais majoritariamente também, né? Enfim, pessoas negras, para formar agentes em diferentes locais que pudessem ser multiplicadores do filme. Isso. Não só em locais de exibição, mas também em escolas, né, e outras organizações sociais, assentamentos e coisas assim. A Rede Chuvisco, ela... E acho que é legal contar como que ela é e como que ela está funcionando, né, porque ela está em operação, né, então é um processo que, inclusive, se alguém quiser aqui ser parte da Rede Chuvisco, é super possível, né, também. Sim. Então foi um processo escrito por mim, por Thalita, e já eu chego como é que esse filme foi distribuído, tá? Porque é importante falar de Thalita e de Marina. Thalita Arruda e Marina Trabalho. É muito importante falar isso, tá? Me lembra, porque às vezes eu começo a falar, mas eu vou me policiar aqui. Então a gente escreveu o projeto juntos, com esse ideal, né, de fazer o filme ir para onde as pessoas não têm a cultura do cinema, de ir para cinema. E onde as pessoas não tenham a cultura da plataforma de streaming, né? Onde as pessoas não assistem conteúdo nacional e tal, e para a galera. E aí a gente desenhou um projeto pedagógico, né, com uma cartilhazinha de exibição, de que material precisaria, né? Bastava um projetor, uma caixa de som, e principalmente ir nas entranhas, né, do Brasil. E a gente mandou, a gente foi contemplado, e aí quem está fazendo o material pedagógico é o Grupo Semente da Paraíba. Não sei se vocês conhecem. Eles têm também esse ideal de exibições de filmes que eles considerem que tenham relevância social, que tenham relevância, né, para a comunidade. E aí eles fizeram um material pedagógico muito bacana, que eu me lembro que eu li, assim, eu fiquei emocionado, que eu falei, cara, é isso que eu acredito desde o primeiro dia que eu comecei a estudar cinema, que esse cinema vá para o povo, vá lá para os assentamentos, vá lá para os quilombolas, vá para as favelas mesmo. E para me comunicar com aquela galera, eu preciso fazer uma história que a galera se identifique, né? Pode até não gostar do filme, mas que tenha a referência, né? E o filme, às vezes a gente lê, eu adoro críticas de cinema, leio tudo. E assim, tem críticos que sacam, mas tem críticos que não entendem, falam, o filme é muito didático, um didatismo
E eu não tenho nenhum problema, eu acho que assim, crítica é massa e eu adoro ler críticas, até críticas que não gostam do filme. Tem hora que eu aprendo um outro olhar, tem hora que eu digo, não, bicho, esse cara não entendeu. É, e aí muito se falou, um filme extremamente didático. Mas, pô, ele é para ser didático mesmo, porque ele se passa numa escola, de uma galera que está conhecendo alguns nomes, e esses nomes precisam voltar para quem não conhece esses nomes. Então, eu me lembro que quando eu curti assim, os raps, né, Racionais, Black Alien, que é de Niterói, né, eu curti esses raps que eles falavam de coisas assim, meu irmão, esse cara que ele acabou de mencionar, eu sei quem é, mas esses dois aqui eu não sei quem é não, mas devem ser massa, porque se ele mencionou, aí eu ia atrás e tal. Então é um filme rap que traz várias referências, não tem como eu estaria aqui falando hoje para vocês se não fosse Adélia Sampaio, Zósimo Bulbo, se não fosse Martin Luther King, Malcolm X, os Panteras, se não fosse a Cláudia Ferreira que está ali naquele meio da galera, né? Cláudia Ferreira foi aquela Marte, né? Aquela mulher, uma mãe que foi arrastada, morta por policiais, fez 7 anos, numa comunidade do Rio de Janeiro. Cláudia Ferreira está ali. Foi faltando gente. São muitas pessoas que inspiram a gente para estar aqui contando histórias, né? Carolina, Amilcar Cabral, né? Muito importante a galera conhecer quem foi Amilcar Cabral, líder da Guiné-Bissau, de Cabo Verde, como é próximo, né? Porque é da língua portuguesa, o que ele fez nas comunidades rurais, né? Então, assim, isso faz a galera, pô, eu conheço Angela Davis, mas quem era aquele cara? Isso começa a fomentar e a galera começa a ir atrás e eu acredito muito nisso, sabe? Então, o projeto Chuvisco está indo justamente fomentando esses debates, entendeu? E sim, foi pensado para ser lideranças do jeito que elas são, se for do norte, que sejam lideranças indígenas, se for do sul, que sejam do jeito que elas são, mas que privilegiem pessoas historicamente oprimidas, né? Pessoas pretas, pessoas indígenas, né? Pessoas da comunidade LGBTQIA+. Então essa galera está fazendo o filme chegar, está fomentando o debate, e eu recebo os vídeos. A única pena é que eu não consigo ir para tudo, né? Pandemia, e também no projeto Chuvisco, eu fiz questão de não colocar passagem aérea, porque pô, a passagem aérea para mim ficar indo para os cantos, poderia estar pagando a galera para o filme ser espalhado cada vez mais, né? Então eu cortei passagem aérea, eu fico só lamentando que eu fico pelo menos online, né? E eu digo, galera, mandem para mim imagens. Então todo dia, toda hora, eu já estou sentindo vibrando aqui a galera mandando. E aí são muitas imagens, né? Muitas assim, depoimentos, ou é exibição ou registro do que está rolando, registro dos debates. Então tem hora que eu fico, depois todo mundo vai dormir que eu fico sozinho, tem hora que eu fico lá, tem hora que eu me emociono vendo depoimentos, escutando a molecada falando, sotaques diferentes, eu tenho que ouvir 3 vezes para entender, às vezes, né? Comunidades ribeirinhas que misturam já o dialeto indígena, né, com português. E aí, cara, para mim o cinema é isso, sabe? Para mim o cinema é isso, ele precisa chegar, ele precisa ser acessível. Isso não quer dizer que eu também não vá dar umas loucuras de fazer um projeto mais experimental para determinados momentos, né? Algumas inquietações de linguagem, mas o cinema que eu gosto de assistir e o cinema que eu quero continuar fazendo tem isso de me cativar para uma mudança, né? É uma utopia, uma grande utopia, né? Sim, mas que vai se construindo. E ainda pensando na distribuição, eu acho interessante porque ela não se furtou, né, de um modelo tradicional. Então também entrou nas salas de cinema, teve pré-estreia em Fortaleza. E algo que eu não sei muito bem, mas que eu queria perguntar é porque o filme entrou em cartaz, meio que saiu e depois ele voltou em cartaz. Em São Paulo ele chegou a quase sair e voltar para mais salas. E como que foi isso, assim? E quando que se entende que vai ter um pré-licenciamento, um licenciamento para a Globoplay, e que essa seria a verba que seria usada para distribuição e o papel da Thalita e de todo mundo?
é a própria Corte Seco, né? Que é a produtora da Patrícia Bahia, com essas pessoas, com a Thalita Arruda e a Marina Tarabai, trabalhando como distribuidoras, enfim, e planejamento de marketing, de marcação de sala, né? Você tinha uma pergunta? Só para, se você puder esmiuçar de forma didática como é que funciona a rede Chuvisco, porque eu estou interessado muito, eu queria saber assim, se houvesse grupos querendo aderir, o que acontece o passo seguinte, né? Entrar em contato, vai receber esse manual, vai poder fazer tal coisa, como é que funciona didaticamente, por favor? Era bom ter uma caneta, né? Cabeça de Nego sem o cedilha e sem o circunflexo. Cabeca de Nego o filme @gmail.com. E aí como é que está funcionando? A gente tem relatórios que tem que mandar lá para o pessoal da Suécia, né? Do fundo. Então o peso mesmo é novembro e dezembro. Então acho que ainda está no momento, né? Eu estava conversando com a Thalita, a gente quer tentar dar uma continuidade, mas o dinheiro acaba agora em dezembro. Eu jamais vou pedir para alguém fazer exibições gratuitas, né? Nunca vou fazer isso, a menos que a pessoa queira ou já tenha uma rede articulada. E aí é caso a caso, né? Mas agora eu acho que vai até 15 de dezembro essa primeira etapa. Aí o dinheiro acaba, porque ele está sendo bem distribuído nacionalmente para essas lideranças. A gente está tentando conseguir mais grana, né, para fazer isso continuar. Então, está muito assim. Tá? Mas entre em contato por esse e-mail, que aí a gente pode entender em que momento que a gente está. Viu? E aí a questão da Thalita, né? Aproveitando que você vai falar dela, para fazer uma pergunta que eu achei boa, pergunta da Thaís. E foi uma decisão também não ter uma distribuidora e ser uma distribuição própria? Porque isso também... Boa. Porque eu acho que tem tudo a ver. Janeiro de 2020, o filme fica pronto, mixado, pronto para o Festival de Tiradentes. Eu mandei o Festival de Tiradentes, né? Para mim foi uma surpresa. Eu mandei Festival do Rio, Festival de Tiradentes. Eu pensava que ia ser o contrário, ia entrar na do Rio, que é mais clássico, né? E Tiradentes é mais de linguagem. E aí eu não esperava. Enfim, entrou em Tiradentes, o filme ficou pronto. Aí eu corri com DCP, viajei com DCP. E aí o filme passa lá, tipo numa plateia, acho que tinha umas 500 pessoas. Porque a Mostra Aurora é muito visada, né? É o primeiro festival do ano, aí tem muito crítico, muita gente. Quando eu entrei, que eu vi aquilo abarrotado de gente, cara, me deu um nervosismo meio chapa. Meu irmão, cara, tô fudido, bicho. Tá no lugar errado esse filme. Eu recebi uma tremenda de uma vaia. Eu jurava, cara, porque é uma galera muito cabeça, uma galera que saca muito de cinema, que saca muito, né, de crítica. E é um público muito... O Festival Tiradentes já está com o quê? 20 e tantos anos, então, né, tem um público muito exigente, que vai, debate, e aponta o erro, e não sei o quê, às vezes vai. O de Brasília dizem que é pior. Nunca fui, mas dizem que o de Brasília é pior, né? E aí eu estava muito nervoso, cara, muito nervoso, e aí quando eu vi que todo mundo aplaudiu de pé, eu não estava acreditando. Eu me lembro que eu chorei, mas foi um choro de alívio, que o filme tinha acabado. E eu não tinha morrido, e ninguém tinha vaiado. Aí eu me escondi, chorei ali no cantinho e tal. Aí depois, muitas pessoas chegaram para saber, né? Então, tinha logo um cara lá da Globo. E aí ele chegou, o Zeca, amigo do William. Cara, eu me lembro, bicho, que eu olhei assim pra ele, esse bicho tá mentindo, esse bicho não é da Globo, essa galera da Globo, eu acho que é todo mundo treinado pra fazer o que ele tá fazendo. Com um entusiasmo, mas depois eu vi, o Zeca é desse jeito mesmo, ele é muito gente boa, cara. Um entusiasmo, né, e tal. O Zeca é muito gente boa, cara. E aí eu conheci Thalita, né, e aí chegaram pra mim e com a pergunta básica, né, esse filme tem distribuição? Aí eu... Não acredito, bicho. A pergunta que eu sempre quis ouvir. Esse filme tem distribuição? Aí eu... Tem não. Tá afim? E aí ela... Vamos conversar? Aí vamos conversar. E aí aquela tal da articulação que eu não saco muito, né?
E aí a gente conversando, eu sempre meio assim, olhando para o chão com vergonha mesmo, né? E aí ela diz assim, olha, quando acabar o festival e tal, eu vou entrar em contato, a gente conversa. Aí eu, massa, maravilha. Qualquer coisa, eu vou também te passar o contato da Patrícia. Tudo era a Patrícia, porque a Patrícia que resolvia, ela entende muito dessa parte. E aí veio veio a pandemia. Aí eu, de novo, bicho, quando uma coisa tá indo, pá, né? Foi assim com um golpe, foi assim. Eu não acredito, bicho, eu tô fadado mesmo a ficar na merda. E aí não rolou. Todas deram para trás. Começou a demorar a vir as coisas. E a Thalita ela era da Vitrine Filmes. E aí a gente começou ali uma tímida conversa com a Vitrine, através da Thalita, cessou. Não vinha mais. E aí começamos conversas com a Elo Company. E aí a Elo estava interessada. Vimos também no festival, a gente soube que foi muito aplaudido e tal. A gente quer ver o filme. Aí mandamos o filme. E aí eles gostaram. Só que aí, isso, abril de 2020. Eu já não estava com cabeça. Cara, a rua onde eu moro, só o quarteirão, morreram umas 4 pessoas de Covid. Eu não tinha a menor cabeça, velho, para pensar em qualquer outra coisa que não proteger o meu pivete. Naquela época não se sabia se criança morria. Eu estava assim, tipo, pensando, meu irmão, será que é o fim, bicho, assim, da humanidade? Lembra que no começo estava todo mundo, meu irmão, o que é isso? A gente via aquelas imagens da Itália, lembra? Meu irmão, será que é o fim, bicho? E eu aqui sem máscara, mas eu acho que está todo mundo vacinado, tá? Todo mundo vacinado? Eu acho que sim. E aí, o que acontece? Estaca zero de novo. E aí que vem, no final de 2020, lembra? A pandemia deu uma tréguazinha, né? A galera, aí o Pacarrete foi pro cinema, começou a galera voltar ao cinema timidamente. Eu pensei, pô, agora vai. E aí a Thalita falou comigo, Del, lembra de mim? Lembro. Se lembro. aí ela, eu tô saindo da vitrine. Eu, tá que pariu. É. Mas, Del, é o seguinte, eu queria muito continuar. Eu quero encampar isso. Agora é um risco, porque eu tô só. Aí eu pensei, cara, se é de uma distribuidora, tem um catálogo de filme represado para dar conta, que não foi lançado durante o ano todo, e se é de ter uma pessoa só com o meu filme, bicho, vamos nessa. Aí eu falei, Thalita, bora, vamos nessa. E aí foi o melhor dos mundos. Eu lembro que a Elo, ela queria o filme, mas ela queria que fosse pro streaming direto. E eu fiquei triste, cara, porque a gente faz o filme pensando na telona, até a criação, quando você enquadra, quando você pega uma câmera dessa e enquadra, você está imaginando para onde é que ela vai ser vista, se vai ser no YouTube, se vai ser numa telona. Então você compõe planos gerais, na telona é uma coisa. Plano geral em celular, né, vocês estão vendo que a estética está mudando um pouco, né? É outra coisa, está se diminuindo o plano geral, é mais planos mais próximos, né? Mas eu pensei, não, cara, esse filme foi feito para o cinema, eu queria muito cinema. Eu me lembro a Patrícia, não, Del, isso é muito romantismo, cara, não tá para cinema não, é pandemia, é streaming, cara. Aí eu fui quase assim, na resistência, eu entendo, Patrícia, entendo mesmo, cara, entendo mesmo, esse filme precisa ser visto. Vamos esperar só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Aí veio o lance da vacinação. Patrícia, daqui que a gente chega pelo menos em 70% vacinado, vai demorar tanto, mas vai chegar. Vamos esperar. E aí a gente esperou, e aí a vacinação aumentando, as pessoas já, né? E aí eu acho que as coisas começaram a dar certo. A Thalita muito articulada, né? E aí a Thalita começou a negociar. HBO, Globo Play, começou a mandar. Netflix, bomba, não gostou. Aí eu, cara, não tem nada não. Tanto não que eu já ouvi, brother. Tem nada não. Manda aí para qualquer outra. Qualquer outra, como se tivesse uma porrada, né? E aí a gente mandou para a Globo também estava esperando um não, mas a esperança era a Jessica Ellen, né? E aí a Globo não só veio com sim, como ela disse assim, a gente paga X.
Esse X era maior do que a Netflix, cara. Aí, então vai dar pra gente colocar em prática a rede chuvisco, se não der certo a Suécia. Entendeu? A gente pensou assim, eu e Thalita. Como é que eles pagam? A HBO pagava mais do que a Globoplay, mas era a perder de vista. Depois de mês, cada mês um tantinho. E a Globoplay pagava 50% na assinatura do contrato e 50% quando recebesse o material. Então, bora acelerar, bora para a Globoplay, que é mais baixo que o da HBO, mas pelo menos a gente recebe logo dinheiro para fazer acontecer a parte de publicidade. A gente contrata uma galera de rede social, e aí a gente pode estrear em sala de cinema. E aí a Thalita, articulada como era, conseguiu algumas salas. O máximo de salas no Brasil que o Cabeça de Negro passou simultaneamente foram 13 salas em 7 estados. 13 salas em 7 estados. Foi o máximo, assim. Foi o pico. Foi durante 1,5 semanas, assim. Mas o que na pandemia é bom, né? Exatamente. Exatamente. Eu até pensei, cara, se fosse uma sala por capital, a gente teria umas 26, né? Seria lindo, mas não foi o caso. E aí começou o boca a boca. A galera começou a ir, começou a divulgar e a marcar o Instagram do filme. Hoje em dia tudo é muito Instagram, né? Muito nessas redes sociais assim, aí a coisa espalha, né? E aí, quando eu vi, tinha gente já, tipo o Matheus Nastergalli, falando do Cabeça de Negro. Caramba, bicho, né? E aí, assim, aí o boca a boca espalha. E aí estava previsto para o Cabeça de Negro entrar na programação da Globoplay no Dia da Consciência Negra. Eles queriam muito, eles compraram lá em agosto para poder passar em novembro. E aí foi isso, a gente só conseguiu fazer esse boca a boca, esse movimento, né, por conta do dinheiro da Globoplay que entrou, e já deu para contratar uma assessoria de imprensa, para plantar o filme, né, nas capitais, para uma assessora muito boa, a Alessandra, que ela é assessora do Encontros Zósimo Bulbo, encontro lá do Rio de Janeiro. Gente boa demais, né? A gente se conheceu e tal no encontro. E aí, Thalita, Marina, Alessandra e Patrícia são as mulheres da minha vida, assim, que senão nada disso estaria acontecendo. Nada. O filme estaria aí encruado em algum lugar, em algum espaço, né? E o sonho de quem faz um longa ou quem faz um curta é fazer o próximo, é ficar fazendo, conseguir viver disso. É tão difícil viver disso, eu não consigo viver disso ainda. Mas aí eu pensei que o Cabeça de Negro, com essa visibilidade, né, eu ia poder chegar, cara, agora eu estou conseguindo um projeto, mas pelo que eu estou vendo é estaca zero de novo, cara. É tudo do zero. Né? Mas é um pouquinho do momento que a gente está vivendo, eu acho também. Que a gente também deu uma... Eu tenho uma pergunta. Sou Jeane, sou lá de Mossoró. Hoje de manhã tinha uma menina de Mossoró também. E aí ela fez uma observação, um comentário, e quando você respondeu exatamente o que eu senti. Eu senti que o filme é um chamamento. E eu participei em 2011 da maior ocupação da DIRED aqui no Rio Grande do Norte. A gente ocupou a DIRED mais de 30 dias, teve polícia, teve gente lá, cortaram energia, foi exatamente como você falou. E uma coisa que eu percebi do filme é que eu me conectei com os personagens devido a essa minha história. E aí era uma coisa que eu senti falta no filme, porque as pessoas que não viveram o que eu vivi, talvez elas não sintam o que eu senti. Mas aí quando você falou que é para o público jovem, então acho que você já respondeu a minha primeira pergunta, que era se tem uma construção de personagem para as pessoas se identificarem, mesmo as pessoas que não passaram por essa realidade, ou se foi cortado, por exemplo, nessas 120 páginas. E a segunda coisa era uma coisa que você falou, que você queria ver fascista chorar. Eu acho uma coisa interessante do cinema, que eu não sei lidar ainda, porque eu faço curso de roteiro, escrevo roteiro e analiso alguns... Eu sou meio crítica de cinema, na academia. E aí uma coisa que eu não sei lidar com isso é quando eu escrevo uma coisa que está na minha cabeça, e aí eu mostro para outras pessoas e elas entendem uma coisa completamente diferente. E eu sei que pode existir no seu filme, por exemplo, pessoas que vão assistir e vão se identificar com um policial.
que vão olhar para aquilo e vão dizer: esse menino não devia ter feito isso, os professores estavam certos. Entendeu? Como é que você lida com isso? Tipo, você fez por um objetivo, o filme não é didático, não é educativo, o objetivo dele não é esse, mas como é que você lida com essas interpretações de pessoas que vão se identificar com os policiais ou com os políticos, entendeu? Que vão conseguir criar essa conexão não com os personagens que você criou. Boa pergunta. Eu me lembro de ter lido críticas também dizendo que os personagens eram muito caricatos, os brancos do mal e os negros eram do bem. Eu me lembro de ter lido críticas assim. Acho que foi um crítico de São Paulo. Mas assim, não sei. Ali no filme tem a Leninha que fala com a repórter branca. E também o filme discute qual o papel da pessoa branca na revolução, né? Das minorias também, maiorias minorizadas, né? Tem gente ali que são pessoas brancas, então a Leninha ela é amiga da Maiandra e estão tudo na mesma luta, na mesma sala, né? A gente também tem figuras de pessoas cooptadas que eu também questiono a representatividade. Tem a figura de uma pessoa, de um líder comunitário preto, totalmente cooptado, que almoça lá com os grandões e está do lado dos grandões, tentando tirar o menino para não manchar a imagem do partido, né? Eu em nenhum momento menciono qual é o partido e tal. Então, tem essas construções, talvez não tenha tido tempo de complexificá-las mais, né? Mas tem essas pessoas, né? Agora também, por exemplo, na construção do personagem, como você está falando, eu queria dar uma densidade para o jovem preto marginalizado, né? Que é fácil apontar o dedo. Olha, esse moleque é agressivo, a culpa é dele. Ele que começou essa balbúrdia toda, né? Para usar um termo que ficou imortalizado, né? Eu queria mostrar a densidade desse cara, dessas meninas, de quem é essa juventude, né? Na essência, o que querem, né? E também não tem problema nenhum se eles ainda não sabem o que querem. Eles não têm idade de saber exatamente o que querem. Mas sabem que está errado, né? Então, acontece essa má interpretação às vezes, né? Por exemplo, eu fiquei pensando a mesma coisa assistindo Marighella. Acredita? Porque o Wagner, nessa tentativa de complexificar todos os personagens, é um filme muito massa, é um tipo de filme que eu adoraria também ter feito, mas eu fiquei pensando também numa coisa que Thalita me falou. Thalita disse que foi ver no cinema e via gente torcendo pro Bruno Galhaço, que é bonito e com uma postura, né? O seu Jorge, né? Negão altão, praticando o mal, aí o termo terrorista. Então, cinema é uma coisa muito traiçoeira. Porque em nenhum momento o Wagner Moura teve a intenção de fazer a galera torcer para o torturador. Mas por dar muito tempo de tela para ele, e ele imponente, bonitão, né? Branco, tem gente que ainda está na narrativa, né? Na construção de que a pessoa branca é a pessoa a ser escutada, é a pessoa que está no lugar de fala privilegiado e o que ela fala é de fato, né? Então, são problemas mesmo, assim. Então, mas na hora que eu estava fazendo o roteiro, eu não pensei muito nisso, não. Eu pensei, sim, que alguém podia deturpar alguma coisa, mas, para mim, é assim, desde que a juventude se veja e se sinta empoderada para promover mudança, é com esse time que eu queria estar, entendeu? Aí eu pensei muito nisso. Pessoas vão sempre interpretar mal. Às vezes interpreta mal uma fala nossa, assim, né? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu pensei sobre isso. Quando eu estava assistindo, eu pensei sobre isso, assim. Quando vê a imagem em si, as pessoas não iriam distorcer, mas ao mesmo tempo eu pensei que uma imagem de um homem negro, o fascista ele já vai interpretar da forma que ele tem na mente dele, é um bandido.
Então, é algo muito difícil. Eu acho que é um sonho muito audacioso o seu, mas sonhos podem ser mágicos. E eu lembrei, não quero te interromper, mas eu lembrei da frase que é: as imagens não mentem. Mentem sim! E dizer assim, parabenizar do filme. Ontem a gente tinha um outro evento e eu estava com uma pessoa e ela disse: não, eu não vou assistir não, porque é um longa. Só quero experimentar aqui essa cadeira. Experimentou a cadeira, começou o longa e cadê que conseguia mais sair? Começou a chover. Não, quero voltar, que é para a gente terminar de assistir. E é um filme que a gente vai se envolvendo e a gente vai crescendo, ele vai crescendo muito. Tem a hora lá que a gente já estava querendo gritar as palavras de ordem junto com o filme, porque eram palavras de ordem muito parecidas com as que a gente grita, né? E depois, eu não sei se vocês viram, teve algumas mulheres que elas fizeram um batuque depois do filme. E a gente sai do filme, pelo menos eu saí assim com a vontade de fazer mais revolução, de pegar o batuque. Aí quando eu encontrei com elas, são companheiras que fazem parte do mesmo movimento que eu faço, aquele batuque, eu acho que é algo que nos une, porque existe em vários países, mas é impressionante que quando a gente se encontra, muitas vezes a gente nem conhece as companheiras, mas aquele desejo de pegar, de sentir uma conexão ali é muito forte, e a gente foi junto com elas e foi algo bem bacana. As próprias pessoas que estavam no momento participaram, e eu acho que é isso que o filme traz, ele traz muita força. Essa semana, antes de vir para cá, eu sou daqui do Rio Grande do Norte, de uma região chamada Seridó. É uma região muito conservadora, onde a igreja é muito forte. Então, é muito difícil a gente romper qualquer pensamento conservador. Nós criamos um movimento lá das batalhas de rap, e teve um momento na cidade que eles quiseram colocar que existia o grupo que era a favor da polícia e o que era contra a polícia. Que, no caso, nós, que éramos do movimento, éramos contra a polícia. Então, a gente fez um fuzuê tão grande na cidade e não deixamos eles fazerem isso, mas foi algo assim muito pesado, simplesmente porque não aceitavam que jovens negros da periferia estavam ocupando as praças para fazer rap, para se divertir. E uma cidade pequena, é uma cidade muito pacata, porém os jovens foram colocados, teve momentos de ser colocado em cima do palco, com armamento pesado, inibindo os jovens, e foi algo assim muito pesado. E assistir o filme, a minha sensação, para mim, que ir no cinema, eu fui a primeira vez no cinema com 18 anos, foram poucas as vezes que eu fui no cinema, porque nós que somos do interior não temos cinema. Era pensar como é que seria esse filme lá na minha cidade. E eu queria muito que a gente conseguisse levar e saber desse projeto que vocês têm, Chuvisco. Fiquei muito empolgada, espero que dê certo levar. Trabalho com mulheres da zona rural, tem a comunidade quilombola na minha cidade, que infelizmente é a mais pobre do Rio Grande do Norte. Esse ano a gente levou a apresentação de circo e de mágica. A de mágica foi, inclusive, essa semana. E quando a gente chegou para eles e perguntou: você conhece um mágico? Esse aqui é um mágico. Eles não sabiam que era um mágico, porque eles simplesmente nunca tinham ouvido falar. A apresentação de circo também foi a primeira que chegou na comunidade. Eu fiquei pensando, que massa seria chegar um cinema com esse filme nessa comunidade. Que essa semana eu estava participando desse evento e me perguntaram: qual é o poder da representatividade? E aí, 3 dias depois, eu estou aqui assistindo esse filme e pensando, esse aí é o poder da representatividade. Porque olhar esse filme é a gente imaginar o quanto a gente pode fazer. Do jeito que o personagem viu ali nos estudos dele, que ele poderia fazer diferente para a escola, para mudar a escola, eu penso que esse filme também traz isso para a juventude, resgatar toda a força, toda a garra que a juventude tem de fazer essa transformação e que muitas vezes fica inibida, principalmente quando vem de uma cidade de interior, de um local muito conservador, como é a minha região, né, onde é a minha realidade. Então, eu vou mandar o e-mail, já anotei aqui o e-mail, espero que a gente consiga levar lá para a região de Seridó, daqui do Rio Grande do Norte. Qual é a cidade? Currais Novos. Currais Novos. Uhum. Perto de Açu, não?
Não, Não, a sua é pro a outro sua é lado. mais aqui, É, aqui mais para perto. É mais lá no centro. sim, sim. Não, vamos levar. Mandou, né? Thalita que vai ler. Eu anotei aqui, vou mandar. Massa, maravilha. Que aí a gente vai... Depois eu vou pedir para a Thalita prestar mais atenção também nos do Rio Grande do Norte, que aí... Cadê? O rapaz saiu. Que ele também queria. E também uma senhora que estava aqui de manhã também queria, né? Mas é muito importante levar para essas comunidades, sim. Muito É importante. do sertão aqui. É. Tá dando o nosso horário, mas queria, enfim, agradecer todo mundo. Vocês foram incríveis. Del, parabéns. Valeu. Sou seu Obrigado, fã, gente. amo esse filme. Obrigado demais. Que venha logo o segundo com menos tortuosidades no caminho. Parabéns. Massa.